Lucas Alves e hoje eu estou aqui em uma avenida da cidade de Simão Dias para explicar para vocês como a energia elétrica chega até as nossas casas e consegue ligar esse data show e esse notebook que vocês estão usando para me assistir agora. Você me acompanha nessa viagem? Espero que sim. Ela começa na usina hidrelétrica de Xingó, em Canidade São Francisco, Sergipe. Essa é a usina hidrelétrica de Xingó. Ela é responsável pela geração da energia elétrica que abastece municípios dos estados de Alagoas e Sergipe, como Simão Dias. Aqui, como em qualquer outra usina hidrelétrica, a água que estava represada aciona uma turbina, que faz girar uma bobina entre os polos opostos de dois ímãs, induzindo nas espiras dessa turbina uma corrente elétrica alternada, que vai ser transportada por quilômetros pelas linhas de transmissão, até chegar às cidades que abastece. Devido a enormes distâncias, a perda de energia elétrica em forma de calor nos cabos é muito grande. Daí a necessidade da corrente elétrica nos cabos de transmissão ser de baixa intensidade. Tendo em vista que a potência do gerador é sempre a mesma, corrente e tensão elétrica são grandezas inversamente proporcionais e, a corrente elétrica sendo a menor possível, a tensão deverá ser a máxima possível. Essa é a justificativa da transmissão de eletricidade se dar por alta tensão. Assim, antes da energia elétrica sair da usina, ela passa por um transformador. Mas o que é um transformador? O transformador é um dispositivo que serve para reduzir ou elevar a tensão elétrica que passa por ele. No caso da usina, o que existe é o transformador elevador, que para evitar a perda de eletricidade durante o longo percurso, eleva a tensão da energia elétrica gerada de aproximadamente 10.000 volts para 300.000 volts. Assim começa a viagem da eletricidade. Mas antes de chegar até a cidade, a energia elétrica ainda passa por uma subestação de transmissão de energia elétrica. Você sabe o que é uma subestação? Não? Então vem comigo. Eu estou aqui na subestação de transmissão de energia elétrica da cidade de Simão Dias. Percebam que esse local fica na região um pouco afastada da cidade, isso para que não represente riscos à população. A subestação conta com uma série de transformadores, mas diferentemente dos transformadores da usina hidrelétrica, esses transformadores são transformadores abaixadores. Eles servem para reduzir a tensão nos fios. Esses fios, esses cabos, que saem de lá da usina hidrelétrica, saem de lá com aproximadamente 300.000 volts. Aqui na subestação de transmissão, eles passam por esses transformadores e a tensão é reduzida para aproximadamente 13.800 volts. E desses 13.800 volts é que saem os fios que vão passar por toda a cidade, que vão entrar na cidade. Esses fios com 13.800 volts são aqueles três fios que ficam na parte superior dos postes e entram na cidade. Mas 13.800 volts ainda é uma voltagem muito alta para poder entrar nas nossas casas. Então o que acontece com a energia elétrica depois que ela sai daqui da subestação de transmissão? É aí que entram os transformadores de menor porte. Eles são aquelas caixas cinza que ficam na parte superior de alguns postes de luz da cidade, como é o caso desse aqui. Os três fios da parte superior do poste, aqueles fios que saem de lá da subestação, como eu já havia dito, saem de lá com uma voltagem de aproximadamente 13.800 volts, que ainda é uma voltagem muito alta para poder entrar nas nossas casas. Esses transformadores, assim como os transformadores da subestação, são transformadores abaixadores, que vão novamente reduzir a voltagem nesses fios. A voltagem, que era de 13.800 volts aproximadamente, vai ser reduzida para 110 ou 220 volts. Esses novos fios, com a voltagem reduzida, são aqueles quatro da parte de baixo do poste. A corrente elétrica, na verdade, passa por apenas três desses quatro fios. Esses três são o que nós chamamos de fios fase. O quarto fio é o que nós chamamos de fio neutro. Por ele, não passa corrente, mas ele é fundamental para que haja o que nós chamamos de DDP. Pelo menos dois desses quatro fios entram nas nossas casas, e é a quantidade de fios que entram que define o tipo de sistema elétrico de um prédio. Dizemos que o sistema é monofásico quando ele é formado por apenas dois fios, um fio fase e o fio neutro. É o que acontece nas pequenas residências, como é o caso dessa.
sistema é bifásico quando é formado por 3 fios. 2 fios fase e um fio neutro. É o que acontece nessa e na maioria das casas. O sistema é considerado trifásico quando ele é formado pelos 4 fios que passam pelo poste, os 3 fios fase e um fio neutro. Ele é o mais recomendado para evitar sobrecargas. Ele é utilizado em grandes prédios, como é o caso da nova sede do Colégio Pierre Freitas e dessa outra residência. Assim que entram nas casas, os fios devem passar pela caixa de luz, que é onde ficam o relógio da luz e a chave geral. O relógio da luz mede o consumo de energia elétrica de uma casa. E a chave geral funciona como se fosse um interruptor de toda a casa. A empresa fornecedora de energia elétrica cobra por cada kWh consumido. Essas medições são feitas através do relógio da luz, que calcula automaticamente quanto a pessoa deve pagar. A cada mês a pessoa recebe uma conta de luz como essa. E nessa conta de luz você pode conferir o quanto você gastou no mês. Além da chave geral, a casa pode ter também um quadro geral, que tem disjuntores específicos para cada cômodo da casa. Esse é outro modelo de relógio da luz. Percebam que a medição dele é digital. Eu vou abrir a caixa de luz para vocês perceberem os fios entrando no relógio da luz e passando pela chave geral, que é um disjuntor. O sistema dessa casa é monofásico. Percebam que por aqui entram 2 fios. Apenas um deles passa pela chave geral, que é o fio fase. O outro fio, neutro, vai para a terra, fazendo o chamado fio terra. Depois os 2 fios entram pelo relógio de luz e saem dele para que a medição possa ser feita. Logo em seguida, eles voltam a subir e vão para o telhado da casa. A partir do telhado da casa, os fios se ramificam e vão poder ligar todos os aparelhos elétricos. Sempre 2 fios participam do circuito elétrico que vai ligar os aparelhos da casa, os receptores. Esses 2 fios podem ser ou um fio fase e um fio neutro, estabelecendo entre eles um DDP de aproximadamente 127 volts, ou os 2 fios fase, estabelecendo um DDP de aproximadamente 220 volts. No caso dessa casa, em que o sistema é monofásico, os 2 fios são sempre o fio fase e o fio neutro. No caso das tomadas, cada buraco dá acesso a um desses fios. Existem tomadas com 3 buracos, 3 entradas, mas essa terceira é para o que nós chamamos de fio terra. Já no caso dos interruptores, que ligam campainhas e também a luz, não passam 2 fios por ele, mas apenas um, que é o fio fase. Por quê? Porque os interruptores servem para cortar ou restabelecer a ligação desse fio. E aí faz com que a corrente passe ou não por ele, fazendo com que a luz seja ligada e a campainha seja tocada. Vamos? Agora que você já sabe toda a viagem que a eletricidade faz para chegar até você, dê mais valor a ela e não a desperdice. É bom para o planeta e para o seu bolso. Pense nisso. Até a próxima.